Salve, salve galera, muito boa noite. Estamos começando a live 4.5 com uma convidada de extremo garbo e elegância. Fiquem aí com a gente que tem muita história para contar hoje, hein? Vamos que vamos. Vamos esperar a Jane entrar aí. Aí a Jane aqui, deixa eu puxar ela. Aí, aqui. Vamos ver se a Jane entra aí. Veio. Fala, Rê, meu parceiro, como que você tá? Vamos aqui. Tá tudo bem? Tudo ótimo? Vamos que vamos. Tudo ótimo? É tudo bom. Vamos que vamos. Agora ficou preso. E aí, tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Logo tenho novidades aí do concurso Garoto e Garota Academia. Aliás, pessoal, o pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos, né, Renato? Pessoal que segue a gente, é assíduo aqui com a gente, muito obrigada, tá? E falando um pouquinho do concurso, nós vamos ter novidade aí para vocês em breve. Só estou esperando fechar umas coisinhas aí. E, e eu conto com todos, o pessoal que está se preparando, né? Quem quiser já fazer inscrição já está aberto. E hoje, né, Rê, vou trazer uma convidada aí maravilhosa, parceiraça, competimos muitos anos juntas, e ela é assim, a gente é muito amiga, e assim, é uma honra trazer ela aqui com a gente, né? E a gente vai trazer a Claudinha para estar contando um pouquinho da história dela pra gente, Cláudia Peçanha. Vou só dar um recadinho antes de chamar a Claudinha, que ela já está na live aí que eu já vi. Falar que nossas lives estão todas no canal nosso do YouTube. Quem puder se inscrever lá, ficar inscrito, canal Live 4.5 chama. Tá todas as lives, desde a primeira até a da Claudinha, que vai ser a última, agora vai estar lá salva, lá pode assistir na íntegra, lá, dá uma curtida lá. Passa o link para por favor. Segue a gente, compartilhe, pelo amor de Deus. E vamos. Se inscreva. É isso aí, canal Live 4.5 tá lá no YouTube. Olha, gente, não esquece, tá como canal mesmo, canal Live 4.5. Lá tem todas elas. E olha, tem muito. Para quem não viu, né, Rê? Tem umas lives lá que, meu, show de bola. Show. Vamos chamar a Claudinha aí, gente? Vamos puxar ela? Bora. Ó, deixa eu chamar a Claudinha aqui. Já mandei o convite. Vamos ter a honra. A Claudinha. Olha ela aí. Vamos ver se ela acha. Cláudia, vira a sua câmera. É só a bolinha, só apertar que ela vira. Aê, agora sim. Boa noite, minha querida. E aí? Tudo bem? Como que você está? Tudo bem, graças a Deus. A Claudinha, gente, para quem, né, a gente competiu muitos anos juntas. Eu, Claudinha, nossa, tem várias. Roberta Totti, Danusa, Ana Cláudia. Larissa Cunha, muita gente. Ana Cláudia, né? Então a gente, assim, tem muitas histórias. E a Claudinha, ela é uma das mais antigas também. E não seria assim, eu já faz tempo que eu estou querendo trazer ela, mas não estava conseguindo. Mas hoje ela está aqui para contar um pouquinho da história dela para a gente. Vai ser um pouquinho mesmo, fazer um resumo, porque, como você falou, são mais de 20 anos dessa história, né? E tudo começou descoberta em academia, né? Eu treinando, tinha um instrutor que era atleta, e ele perguntou se eu não queria participar de competições. Mas eu já tinha um histórico, porque quando eu tive a minha filha, eu de resguardo, eu vi a Lucelena, a grande Lucelena, num programa de televisão, pedindo patrocínio. Eu falei, puxa, era tudo que eu queria. Aquela mulher forte, desenhada, musculosa, claro que totalmente fora do padrão da sociedade, né? Mas era aquilo que eu queria. E passaram-se, assim, 5 anos daquilo ali. Foi quando eu fui descoberta, entre aspas, na academia, e daí foi.
E eu comecei com 35, né? Eu fui descoberta com 34 anos, quando se diz que nós temos a maturidade muscular. E daí vai estreante. O primeiro é uma catástrofe, que você nunca sabe o que você tem realmente de massa muscular, né? Aí eu digo que eu só tinha cabeça e bumbum, porque massa mesmo não tinha nada. Aí, e tinha o Mister Rio, que tem o Mister Rio, que te dava um espaço de 4 meses, mais ou menos, para se preparar. E aí, para esse, sim, aí o negócio começou a tomar um tom de mais seriedade, né? Aí eu já comecei a fazer parte do top 5, né? E aí, daí para frente, só conquistas. Cada ano era um degrau, cada competição é um aprendizado. E aí foram várias competições. Foi aí que conheci vocês em São Paulo, em várias competições como o Mister Rio. Aí comecei a participar de brasileiros, já despontando, e veio aí. Mas várias coisas, assim, eu vou fazer um resumo dos pontos mais principais. Em 80, comecei a participar de campeonatos brasileiros, ok, mas sempre com Danusa primeiro, eu em segundo, sempre sendo chamada para participar. E teve uma época da nossa vida que eu não estava muito contente, não só eu, como alguns atletas, com a federação que nós tínhamos aqui, porque não tinha chance para as mulheres, né? E aí eu tinha contato com o pessoal de São Paulo, a família Koprovski, que estava trazendo a NABA para o Brasil. E isso me interessou, porque era uma outra chance da gente participar, os atletas, não só eu, os atletas. E o que nós fizemos? Me informei, me documentei e nós fundamos a NABA aqui no Rio. Foi um degrau, né, diferenciado. E nisso, na época, aos trancos e barrancos, sempre não tinha verba, então a gente fazia benefícios, né? Aqueles eventos com benefícios, pegando Casusa, Fundação Casuda, dando premiação com parcerias, a entrada era alimentos não perecíveis, e assim a gente foi criando e ajudamos a outros atletas, tipo Pedra, que até hoje, né, sim, a galgar competições na Grécia e etc. Viviane Romangueira, André, que foram para a Inglaterra competir no Miss Universo, essas coisas. Então, isso foi satisfatório. Mas também tem fase. Chegou uma fase que também não estava muito satisfatória e acabei, em 2006, retornando para a antiga IFBB, a nossa antiga IFBB. Sim. E eu tinha participado na NABA, não como bodybuilding. A minha ascensão na NABA foi como figure. Eu levei 2 anos regredindo. As pessoas, como assim? A gente tem um volume e volta para a figura. Figura já diz, figura. É só torneado, você sabe disso. Não tem profundidade de corte, não tem fibra, né? Bom, enfim, o volume é bem menor. É mais fitness, como eles gostam de falar. E estava bem. Só que aí entrou na minha vida em 2006 Ricardo Panaim, o Papa, né? Sim. E fui agraciada de ser atleta dele. E ele não me preparando para figure, que eu estava me preparando para NABA, para brasileiro e, quem sabe, passar para o Mundial. Aí, não, você tem que tentar de novo, você tem que tentar de novo. Eu falei assim, mas só vou entrar no palco da IFBB se você me garantir que na semana seguinte eu estou indo para competição em Curitiba, que eu preciso da NABA. Não, você vai. Bom, enfim, eu entrei na competição descomprometida totalmente, eu fui só para ver como eu estava, e a minha surpresa foi que eu consegui ganhar de um ícone que todo mundo sabe que ela era entrar no palco, ela ganhava, e eu ganhei dessa atleta ícone, e isso me deu um ego, assim, maior. No fim de semana, foram 3 sequências de finais de semana, eu cometi uma loucura que ninguém acreditou. Eu competi no fim de semana aqui, no outro fim de semana em seguida eu fui para Figure, ainda baixei mais, fui para Curitiba, ainda fui para o outro fim de semana, que era o brasileiro deles. Quer dizer, ninguém acreditou. Caramba! Foi uma loucura, foi uma resenha mesmo. Mas foi bom para mim, que aí eu voltei para a IFBB. E aí o Ricardo começou a me moldar, como eu digo, foi o retorno da Fênix. Por isso que meu nome no Instagram é Cláudia Fênix.
porque eu ressurgi de uma outra forma que eu mesmo não sabia que eu tinha esse potencial. Tem aí as fotos para comprovarem, melhor dorsal, e eu estava me descobrindo, e isso para mim foi gratificante. Porque você sabe que o nosso meio, que o nosso retorno é o palco para a gente, e isso vai resvalar no nosso profissional. Porque o aluno, os nossos alunos, eles confiam no que eles têm como pegar, o que eles podem enxergar. Como eles não convivem no nosso meio, eles podem achar que aquilo ali é fantasioso, não está à altura deles. E eles se descobrem. Alguns eu coloquei em palco. Alunos meus foram ser atletas. Alunos meus saíram da parte de carreiras como advogados e foram profissionais de educação física, hoje aí atuando. Então, isso para a gente é uma gratificação. E eu me sinto super feliz nessa parte, fui muito bem. Eu sou bacharel em Direito também e larguei para a educação física, né? Então, e me descobri no fisiculturismo. Fui mãe, nesse decorrer todo, a gente ainda tem, você mesmo sabe que nossa vida não para, a gente tem essa parte de atleta, de profissional, mas tem a parte de mulher. E, infelizmente, em 2005, eu perdi minha filha única. Vocês participaram dessa parte minha. E o que me segurou foi o nosso esporte, nossa profissão. Porque aí eu me dedicava a melhorar, a treinar e ocupar minha mente, né? E ela achava o máximo. Então, isso também me ajudou muito. E daí para frente, só competição. Aí foi, como eu falei, voltando ao ponto, voltei para a FBB, depois a FBB acabou, foi para uma outra federação, que era o presidente daqui, se tornou de outra federação, e eu continuei até 2012, 2013. Nesse decorrer, eu consegui, graças a Deus, que eu nem imaginava, competir no Arnold Classic europeu, competir no Mundial, ser quinta no Mundial no México, sul-americano terceiro e vários brasileiros. Para a gente, quem está de fora, assim, mas isso aí é o quê? Para a gente é o retorno do nosso trabalho. Porque acordar às 4, 5 horas da manhã para trabalhar, para dar aula, para ser dona de casa, para ser mãe, quando esposa ou quando namorada dá atenção, e fazer a sua parte como atleta. Porque isso aí ninguém vai fazer por você. Você cansado, às vezes 5 horas da tarde, 6 horas, ou à noite, você ir para lá, fazer tua série, fazer pose, coreografia, fazer aeróbico, ou de manhã em jejum, tem que dar teu jeito, porque a tua resposta vai ser no palco, você não sabe quem vai estar ali com você. Eu particularmente, nunca me preocupei com isso. A Panaí sempre falava assim, porque você quer saber quem vai entrar com você? Eu falei, não é por snob, ou, não, eu sou melhor, não é isso. Eu tenho que me preocupar com o meu. O atleta tem que se preocupar com você mesmo. Fazer o seu melhor. Eu tenho que me preocupar em olhar as fotos. Ele dá o melhor dele. Não, e você tem que olhar como eu entrei uma semana atrás. Eu tenho que entrar melhor. Como eu entrei há um mês atrás, eu tenho que entrar melhor. Porque é isso que a arbitragem... Eu, hoje, estou parada, mas eu fui árbitra também, a nível nacional. E é isso que a gente espera do atleta. Quando entra um atleta, eu falei, como é que se a gente recebe o nome do atleta, como é que esse atleta vem? Poxa, ele estava muito bem no campeonato passado, ele tem que vir igual ou melhor. Andar para trás não pode, entende? Então, nesse palco, arbitragem, isso tudo é uma coisa que, hoje em dia, mudando para a atualidade, como árbitra, eu vejo muito isso acontecer. Os atletas hoje em dia pensam assim, eu competi uma vez, top 1, top 2, estreou, vem no Mister Rio, ou no segundo campeonato de outra federação, que seja, já fala assim, eu quero pegar o Procard. Eles não têm noção do peso de um Procard. Com certeza. Financeiramente, não estou dizendo que ninguém tem a condição, que se eu eu nunca fui rica, sempre tive assim, apoio, patrocínio mesmo de uma marca. Na nossa época, você sabe que isso não existia, assim como hoje cai assim do céu, essa facilidade que eu vejo, né? Desceu do palco, a marca tal, não era muito difícil.
os maiorais, que era Marcelo Pelaio, Roberta Totti e outros, não tinha essa facilidade. Era difícil você chegar a conseguir um patrocínio desse. Então, eu, graças a Deus, eu posso agradecer isso, que eu tive apoios. Então, eu fui para o México, eu fui para Madrid, eu não tive de despesa do meu bolso. Eram alunos que se cotizavam, eram empresários que a gente aí também saía com aquela bandeira, né? Com o nome de um monte de patrocínio, apoiadores na roupa, e era macacão, blusa. Então, hoje em dia você fala assim, Procard. Eu, sinceramente, não estou de hipocrisia, gente. Se eu chego a conseguir, eu ia ficar muito preocupada, porque eu ia ter que manter um nível que você não compete mais no Brasil. Você tem que se preocupar em competir lá fora. Como é que você vai manter um padrão desse? Porque nem sempre você vai ser o primeiro lá fora. Lá fora é outra realidade. Então, você ganhou aqui, mas você chega lá, às vezes você fica em quinto, ou nem se classifica. E aí, seu patrocinador vai continuar com você? Porque eles querem divulgação do nome. Entendeu? Então, na nossa época, a realidade era outra. Né? Então, porque era mais difícil da gente sair, né, Cláudia? Lembra? Para você ir para fora, você teria que passar pelo todo o estágio para você estar passar pelo estadual, pelo brasileiro, pelo ibero-americano. Aí você tinha as cartas que você tinha que ter, né, na época da IFBB. Sim. Você tinha que ter passado para poder ser indicado. E eu, graças a Deus, consegui. Mas a minha realidade sempre foi essa. Eu vou até onde eu posso. Agora, nunca deixei de me dedicar a treino, abracei isso como um estilo de vida. Até hoje, eu tenho um estilo de vida. Com a pandemia, não sei se todos já aconteceram isso, mas deu uma bagunçada. Porque você não tinha onde treinar. Confesso que no início, logo que aconteceu, a gente ia pelos cantinhos, né? Um amigo aqui que tem, abria particular fechadinho, escondidinho, mas aí eu peguei, né? Então eu não quis mais abusar. E depois começou a voltar a realidade de treino, mas não com aquela ênfase que a gente dava. Agora, de uns meses para cá, eu me conscientizei, não para subir em palco, mas eu quero me colocar de novo num shape que eu goste, um shape apresentável, até porque eu me sinto na responsabilidade que eu cobro dos alunos, né? Hoje mesmo nós tivemos uma atividade, um evento da academia, de uma das academias que eu trabalho, até postei hoje bastante, que era de Rio Antigo, que são 10K, 5K e caminhada. Eu fiz um mutirão para o pessoal ir para a caminhada, porque eu mesmo não sabia se eu teria condição, que eu corria antes, mas muitos anos que eu não corro. Senti que dá. Na próxima, nós já estamos fazendo uma programação para tentar o 5K. Mas só o fato de ver minhas alunas ali, não, você tem força, e você sentir que você é uma inspiração para alguém, poxa, já está pago, entendeu? Já valeu a pena acordar cedo e ir para lá. E eles abraçam muito como profissionais, a equipe é muito boa, a academia, a Energize é muito boa nesse ponto também, sabe? Eles abraçam mesmo. E lá eles falam assim, poxa, você foi fisiculturista? Eu falei assim, a gente não está mais competindo, mas ainda me sinto uma fisiculturista. Mas para que isso realmente aconteça, eu tenho que me sentir no todo. E não estava acontecendo, entendeu? Então, aí eu estou agora com... Estou assim também, ó. Estou chegando nesse nível também. A Larissa, estou com a Larissa de Curitiba, que ela agora é biomédica e tudo que você possa imaginar. Estamos fazendo um trabalho juntos, que em 2 meses já está surtindo um grande efeito. Eu falei, tá nas tuas mãos. Porque ela me chama de madrinha, que quando ela me viu em Poços de Caldas, eu estava fazendo uma apresentação, tinha 1 ano só de competição, ela alta, esguia, poxa, será que eu consigo? Eu falei assim, eu só vou te falar uma coisa. Você tem problema com preconceito?
Aí ela falou assim, como assim? Eu falei assim, não, porque quando você sai da margem da sociedade, você vai sair do padrão da sociedade. Isso existe até hoje. É mais velado, mas existe. Se você não tem problema em assumir isso, em passar na rua e ser diferente, um ET, que é isso que eles falam, você está tranquilo. E ela está aí. Competiu lá fora, também ganhou vários títulos. Hoje é uma empresária da área, né? E grande profissional em vários outros ramos dentro da nossa área. E ela está me conduzindo nesse trabalho. Eu falei, não, eu quero botar um shape para subir, assim, não para subir em competição, mas para chegar e, de repente, fazer uma apresentação, mostrar que a faixa etária depois doenta também pode, ou até para os meus alunos também, entendeu? Porque você é uma inspiração, você tem uma responsabilidade. A gente não está sozinho, né? E a minha história outra, né, Cláudia? A sua história das meninas. Você queira ou não, que nem você mesmo. Eu conheci você em 97, foi logo que eu comecei a competir, né? Então, e aí em 97, falei, caramba, quando eu vi você, vi Danusa, vi as outras meninas, falei, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estava já estavam mais ou menos que vocês têm maiores do que eu falei assim, gente, esse monte de mulher aqui que eu vim fazer aqui em São Paulo, no Baby Barione, eu olhava assim, o que eu vou fazer aqui? Mas não, me surpreendi, porque aí fiquei sendo vice de cara, terceiro, sempre top 3. Eu falei, opa, o negócio tá bom pro meu lado, vou investir nisso aqui. Né, Cláudia? A gente começou quase na mesma época, e você vê as histórias, né? Que nem a Larissa mesmo. Eu lembro quando eu vi a Larissa, falei, gente, tamanho de mulher, né? Ela com as costas maravilhosas, aquele dorsal dela, não tinha o que falar, que né? ela, quando eu encontrei com ela, foi em 98. Foi em Poços de Caldas, 97, 98. Se você ver, tem uma foto dela, ela tem uma foto, nós duas juntas. Muito alta e magra, linear, não tinha nada. Aí ela, um ano depois eu reencontrei, eu fiquei assustada. 97. O dorsal, o que era aquilo? Era um dela, maior do que muito atleta homem. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei assustada. Cara, teve um campeonato que eu entrei com ela, eu era o quê? Acho que era o 3º ano que eu estava competindo. E assim, né? Tava legal, mas a mulher era imensa, né? Aí, sabe quando chama você para pose, né? Aí, o meu marido, você não pousa costas, porque ela vai levar. O que a Jane fez? Vai lá e puxa a costa. Puta, tomei um pau, velho. Tomei um pau. Nunca mais na vida. Para quem não sabe, né, no nosso esporte, na arbitragem, desempate. Costas, dorsais e perna. Se tiver páreo a páreo, vai... Às vezes é muito tênue a diferença. Né? O pessoal fala, vou entrar com o abdômen trincado. O abdômen não ganha campeonato, não ganha. Chama atenção, ok. Mas fibroglúteo, aquele ali já tem uma atenção especial, porque ele entrou numa alimentação. Quando o atleta ou a atleta consegue fibrar um glúteo, é porque ele fez realmente todo o trabalho necessário que deveria fazer. Ele realmente fez um trabalho de dieta. Né? Ele realmente... É como eu falo para os alunos aqui, né, Cláudio? Você só está pronto a hora que você fibrar glúteo. Porque a última coisa, a última gordura que vai sair do seu corpo é do glúteo. E o pessoal não entende isso. Às vezes eu falo para o pessoal, fibrou glúteo, você está dentro do padrão que o pessoal você vai incomodar. Porque às vezes o atleta ele está muito bom, mas ele ainda falta um detalhezinho que são... gente, é um trabalho de lapidar. É igual um diamante. O atleta ele se torna uma pedra preciosa. Que o treinador, o bom treinador, né, ele vai saber trabalhar esse diamante bruto. Agora, infelizmente, nem todo atleta ele tem a sorte de encontrar um bom treinador. Porque o que eu mais vejo é entrar, botar o atleta no palco, porque pisou no palco, eu respeito como um atleta. Só que aí ele tem que
ser humilde em ver que ele está começando, ele está ainda caminhando para chegar no nível top internacional, que seja, porque todo atleta, quando quer ser atleta, ele está pensando lá fora, em mudar a vida dele, né? Sim. Ninguém entra só para dizer assim, eu ganhei uma medalhinha. Não é isso. A gente pensa grande, que é um investimento caro, da alimentação à suplementação, gente. Hoje, vamos falar como dona de casa, a gente foi no mercado, eu e Marcelo, quem não sabe, Marcelo Salles é o meu marido, e ele é atleta também, e atleta também em nível internacional. A gente foi no mercado, uma bandeja, uma cartela de ovos, tá R$30. E você come, tá 20 e pouco, R$30. E muda assim de uma semana para outra. Depois do carnaval, o negócio deu uma explosão absurda. Tá? O que estava cartela de 20, a gente dando dica aqui, hein? Aqui também, live de bodybuilding também é dica de compra de mercado. A cartela com 20 estava R$10 no carnaval, agora está 14, 15. E a gente não... Que eu paguei 20, a de 30, achei caro. Não dá. Então, e você vai comprar carne, que você precisa fazer ingestão de carne, também é caro. Nada é barato para a nossa alimentação, porque a nossa alimentação é rica em proteína, é de qualidade, é uma gordura boa, é um azeite extra virgem, né? Cada um tem um protocolo, não é receita de bolo. Sim. É o que eu falo também. Não é receita. Você pegou um treinador que passa dieta para todo mundo igual, pode sair fora, que esse aí não entende nada. Porque cada indivíduo é indivíduo, né? Ninguém nasceu igual. Se fosse assim, todo mundo se parecia. Né? O shape era igual para todo mundo. O Panaim, ele tem N atletas, milhares de atletas. E ele treinava eu, Ana Paula, que também competiu várias vezes lá fora, a Anne Freitas, que é a esposa dele, a gente treinava juntas dele. Cada uma estilo diferente. Porque cada uma te respondia de uma forma diferente. E você podia pegar a nossa dieta, que era diferente. Então, por isso que eu falo, voltando ao que a gente estava falando, a alimentação é cara, a suplementação mais ainda, entendeu? Então, quando você pisa num palco, a coisa é séria. Para você, como eu falei há uns momentos atrás, o Procard, gente, é sério o negócio, entendeu? Então... É uma responsabilidade, né, Cláudia? Exatamente. Você está representando um país. Eu me vejo assim. Mas não só o país, você também, eu vejo assim, na minha opinião, é o seu nome. Sim. Você está botando ali, se representando. E atrás de você tem família. É todo um processo, porque todo mundo participa com você indiretamente. Né? Todo mundo sofre com você indiretamente. Se você se decepciona, eles também ficam chateados, porque você tem esse critério. Poxa, para mim, depois que você desce do palco, depois que você vai ver fotos, caramba, não houve uma coisa justa ali. Eu merecia pelo menos um top 2, ou um top 3. E fulano não estava tão bem assim. Aí você pega um feedback de arbitragem. Não, é porque isso... E como sempre você sabe disso, a gente sofria por causa disso, aqui no estado era uma coisa... Eu já, depois de uns 2 anos que a gente vai amadurecendo também como atleta, eu falei, respira, eu falei, deixa quando chegar lá em São Paulo as coisas mudam. Por quê? Porque era imparcial. Logo que eu entrei para o esporte, o pessoal falou assim, existe uma rixa de São Paulo com o Rio, Minas, não sei o quê. Eu não estou puxando brasa para ninguém. Eu sou muito sincera, tenho vários amigos em São Paulo, assim, né? Conhecidos em Minas, Caverna, Camila, eu nunca me senti diferenciada. Ao contrário, as injustiças aconteciam aqui no Rio. Eu já ficava tranquila. Quando chegava em São Paulo, mudava a figura. Né? Mudava totalmente de quem era primeiro aqui ficava em quarto lá, eu não ficava em primeiro aqui, ganhava nas 2 categorias que eu entrava lá, como não só eu, outros atletas. Todo mundo já sabia. Vamos para São Paulo, as coisas são diferentes. Infelizmente, como aí em São Paulo também acontecia, quando para o brasileiro vinha outros árbitros de outros estados, que a gente sabia que são imparciais, aí ajudar, né? Bom, e assim vai.
Mas puxa mais aí, porque se eu ficar falando sozinha também, pessoal, tem muita coisa em comum. Fiquei curioso aqui, com quantos quilos você costumava chegar em off e no campeonato você chegava a quanto de quilagem? Assim, estava fugindo. Não, olha só, quando eu comecei, aquilo que eu falei que no estreante, que eu só tinha cabeça e bumbum, eu era uma pessoa normal, porque nós não somos normais mais, né? Então, eu era uma pessoa normal. Eu pesava normal, eu era 57, 58, porque eu sou uma pessoa mediana, né? 1,56 m só. Sou meia tampinha. Então, eu pesava, eu sempre me preocupei com balança, e eu ficava margeando 57, 58, mas era aquele negócio assim, fininho em cima, coxinha grossa, adiposidade em membros inferiores, que a gente é normal de uma mulher, mas sempre me precavi em alimentação, sempre fui muito preocupada com essa linha, que na minha parte da minha família de pai, a tendência é ser redondinho, né? Então, me preocupei sempre vaidosa nessa parte. Não gostava de ser gordinha. Quando eu competi no estreante, as nossas categorias, a Giane vai lembrar, eram 3. Acima de 57, até 57. Não, era 52, até 52 que era leve. 52 leve, 57, mas era a média. 57 e acima dele. Eram 3 categorias. Sim. Né? Então, era 52, aí vinha 57, que era nossa. E aí acima. Eu entrei muito confortável, porque eu entrava na 57. E eu comecei a trabalhar em cima disso. Só que aí vamos chegar ao ponto. Para um atleta chegar com 57 de massa magra, músculo, para quem não sabe massa magra, né? A gente trabalha músculo, só músculo e definição, ele tem, na minha necessidade, eu teria que ter, quando foi do meu estreante para o primeiro Mister Rio, eu tive que chegar a 80 quilos. Eu consegui chegar a 79,5. Imagina eu falo isso para todo mundo, eu me senti um toquinho de amarrar jegue, sim. Porque era, sabe? Só tinha bochecha e andava assim, porque é pequena. E a sorte que nessa época eu trabalhava em telemarketing de um banco, você não tem acesso ao cliente, porque eu só conseguia ir de calça de ginástica e camisão. Não tinha coragem de botar uma calça mais justa, porque aquilo me incomodava. Ainda tem o psicológico do atleta, que até você se acostumar com essa nova imagem, essa nova versão da sua vida, do seu shape, é complicado. Mas aí eu comecei a ver que não era gordura, era massa de músculo. Porque quando eu baixei, quando eu sequei, que a gente chama, né, vulgarmente, quando eu sequei, que eu subi no Mister Rio, eu causei um impacto. Uau, ela veio assim mesmo, como ela veio. Esse aí é o ponto que o atleta tem que se pegar. Você mexeu com a mente do árbitro. Caramba, ela entrou há 3 meses atrás, 4 meses atrás, só tinha rosto, cabeça e glúteo. Agora ela está já desenhando uma forma. Eu já fiquei em top, eram 6, eu fiquei em 5, top 5, mas com quem? Com a Ana Cláudia, com o Danusa, isso já me deixou assim, sabe? Mas consciente que tinha ainda muito chão pela frente. E assim foi. Esse foi o meu primeiro off. Depois, quando eu fui para a Figure, segurei esse off de 60, 60 e pouco, baixei, fiquei nessa mediana, aí fui para a Figure. Fui eu mexer de novo na minha cabeça, porque a Figure tem que diminuir. Então, eu tinha que manter 60 quilos, mais cravado, mais seco, mais enxuto. Sim. Então, na época, eu me estudando, que eu estava sem treinador, eu comecei a fazer 2 aeróbicos ao dia para ajudar, não zerando comida, né, alimentação, para não entrar muito aprofundado, tentando manter o equilíbrio e fazendo mais aeróbico e treinando mais carga, repetição, mudei a configuração de muito peso, menos peso, mais repetição, para começar a modelar, e um trabalho de uma nutricionista, doutora Márcia Moraes, que deve estar na live, que na época, ela era da Integral na época,
Aí eu falei, olha, preciso da sua ajuda, para não errar muito. E ela conseguiu me botar dentro do padrão. Aí eu comecei a competir bem, comecei Mister Santos, comecei a ficar despontando com a Viviane, já estava incomodando, ok. Aí veio eu de novo, anos depois, e mexo tudo de novo. Só que o que acontece? Como eu tinha dado uma enxugada muito boa, o Panaim veio moldando, ele falou assim, pô, entra, foi quando eu falei para vocês, vai lá, dá tempo, eu consigo modelar. Aí ele me levantou um pouco, uns 5 quilos a mais, eu consegui, aí depletou na semana, eu consegui entrar e foi o que aconteceu, ganhei, porque eu estava muito densa. No meu Instagram tem a minha foto, aquela que você postou na chamada da live, né? Aquela ali. Eu entrei ali, sou densa, nunca me vi assim, eu me senti assim, você sente, o gostoso do nosso esporte é esse, você sente a musculatura encostar na pele, aquilo vai dando um desenho, uma forma, parece que a pele vai romper, é tudo delicioso, né? A gente é taxado de doido, mas é muito gostoso essa sensação de você dominar teu corpo. Então, ali naquele campeonato foi muito atípico, porque chamaram 3 vezes a categoria, é raro. Chamaram uma vez, não é, volta. Aí eu me aqueci 3 vezes. E nessa aí, eu quase não bebi água, eu acho que me ajudou mais ainda, porque aquilo foi me dando mais densidade. O pouco de água que eu tinha já foi jogando para dentro do músculo. E quem não sabe, a gente carba, né, que a gente fica sem carboidrato alguns dias, cada um tem um protocolo. O meu protocolo sempre foi um pouquinho mais apertado, mais severo, tipo 2, 3 dias sem água, carboidrato sem 3 dias sem carbo, mais proteína alta. Então, quando entrava o carboidrato, ou era batata doce, que delícia, parecia que eu estava comendo um sorvete, assim. E o glicogênio, que a gente chama, né? Vai, quando você começa a aquecer, ele vai sendo jogado para dentro do músculo, e aquilo vai dando aquela transformação. E eu aquecendo 3 vezes, aquilo triplicou. E eu entrei daquele jeito. Eu falei assim, gente, eu me transformei. E dali, eu mantive um padrão. Resumidamente, eu já cheguei a 80 quilos. Era eu, Anne e a Ana, todas 3 no top bem alto de off, para começar a modelar. Por quê? Porque como eu não conseguia ficar muito, eu não podia perder muito, que eu chego num período, não sei se você era assim, que se eu começasse a me manter muito tempo na linha tênue de competir, eu começava a perder muito rápido a massa. Apesar de ter tendência a engordar, vamos dizer assim, vulgarmente falando para que vocês entendam. Então, o Panaim sempre me jogava um pouquinho, se tinha 15 dias, ele me aumentava um pouco mais. Aumentava mais 2, 3 quilos, que ele sabia que eu ia dar conta do recado para depletar de novo. Chegar no dia. Sem me prejudicar. Mas numa dessa, eu fiquei 1 quilo. Gente, 1 quilo. Aí eu pensava assim, meus 18 anos, que a gente chega assim, vou entrar naquela roupa, ficava 2 dias, 3 dias sem comer muita coisinha, você entrava na roupa. Eu fiquei de 6 da manhã às 7 horas da noite, sem comer, que eu já não estava comendo mesmo, só bebiricando e aeróbico. De meia hora eu subia na esteira, de meia hora eu não baixei 1 quilo. E tem aquela desculpa, vou falar, né, que a gente fala, mas é um termo, o cospe, não é brincadeira, a gente cuspia, tá aí ela de prova, tá diante de prova, cospe e vai correndo. Cospe, porque existe isso. Masca chiclete, faz saliva e cospe. É coisa de maluco, mas existe isso. Você tem mas não que tirar água do corpo. Não baixei, não tinha mais de onde tirar. Eu pesei à noite, 9 horas aqui no Rio, meu peso não baixava. O que eu tive que fazer? Mudar o protocolo, por isso que eu digo que Panaim é o Midas, não adianta. Ele conseguiu que eu, da noite da pesagem, entrasse no dia seguinte, eu tive que entrar com a Roberta Totti na pesada, porque eu não conseguia entrar na minha categoria. O que eu tinha que fazer? O meu melhor, porque eu sabia que não ia levar no tamanho. Né? É uma coisa que o atleta também tem que ter consciência. A categoria é pesada? É pesada. Ah, mas eu estava mais definido. Mas o que pede a categoria é volume. Se é volume, você pode estar num padrão
considerável de definição, mas você vai só se, aí entra meu lado arte, só se mesmo com volume o atleta esteja muito ruim, mas ruim mesmo, retido demais. Aí a arbitragem pode cair para o lado, tender para o lado da definição. Não foi o meu caso, mas está aí, tem fotos no Instagram, eu fiquei em vice por causa exatamente por causa disso, que a categoria pedia volume, ela entrou o volume, não estava tão retido, estava um pouco, mas não tanto, e eu fiquei em segundo, fiquei satisfeita, sabendo que se eu, pela categoria que estava abaixo de mim, do shape que eu estava, eu teria ganho. Isso palavras até de uma colega minha que entrou, da Ana Paula. Ela, Claudinha, se você tivesse entrado comigo na nossa categoria, que era nossa, de 55, você tinha ganho. Tinha entrado eu tinha que ficar com você. Ela falou assim, teu melhor shape, Cláudia. Eu falei, mas não deu, gente. Aí no brasileiro, eu entrei melhor ainda. Entendeu? Então, são certas coisas que, tipo, quando falar off, eu falo assim, ó, cada época eu tive o meu off, que era necessário para aquela época. Mas vou te falar, eu, como pesada, eu não ia muito à frente. Como não fui, eu voltei porque só foi nesse caso que fui obrigada a entrar na pesada, mas eu me senti à vontade, isso é importantíssimo para o atleta, ele se sentir bem na categoria. Porque às vezes chega o treinador e fala assim, não, você é categoria tal. Eu falo assim, não é você que escolhe, é a categoria que te escolhe. Porque ela está ali, você vai e tenta, mas você não encaixa direito nela. Tem detalhes, tem parâmetros, né? Existem regras para aquela categoria. Aí você vê, não, eu sou muito bom aqui, mas aqui, poxa, não vai dar para mim. Então, qual é a outra que eu me encaixo melhor? Aí você trabalha ali. Para que ficar pegando o atleta e tentar empurrar o atleta numa categoria na qual ele não vai desenvolver? Não vai. Aí vai ficar sempre... E outra, né, Cláudio? Você tem que respeitar o biotipo dele. Exatamente. Biotipo de cada um, né? Porque hoje você vê, né, tem muitas categorias que estão aí que eu acho ótimo, porque você dá oportunidade para muita gente. Sim. Mas, é como você falou, o preparador ele tem que ter o feeling de saber qual o atleta dele se encaixa. Sim, essa delicadeza, essa sensibilidade do treinador de olhar e encaixar. Não sei se todos vão concordar comigo, porque eu estou vendo que tem atletas que estão entrando na live, mas a minha opinião, como atleta e como árbitro, infelizmente, hoje, deturparam muitas categorias, principalmente a categoria feminina, né? O wellness, em todas as federações, não estou falando especificamente em uma. O wellness foi criado, a garota, a mulher, vamos falar assim, popular, boazuda, torneada, glúteo, gostosona, cintura fina, glúteo, perna torneada, tônus, assim, né? Firmeza, bracinho bem desenhado, leveza no pau. Mas, infelizmente, não é o que eu estou vendo hoje em dia. Cada federação está jogando por uma forma diferente. Uma outra coisa que eu não creio que eu sei que eu já senti críticas de colegas meus árbitros, e eu posso ser que também venha aqui na live, mas é uma opinião minha, eu acho que tem que ser um pouco respeitada, e como respeita dos outros também, as mulheres estão usando artifícios de colocarem glúteo, seja ele qual for. Ah, mas não interfere. Interfere, gente. Porque a atleta que fica ali suando, fazendo um treinamento de, que a gente sabe, agachar, local, trabalho árduo, alimentação, tentando se esmerar ao máximo para fazer um shape apresentado. Aí vem uma que tem mais condição, vai e faz uma colocação de acrigel e acha que tem que ser aceito. Não posso aceitar.
entendeu? Bom, Então, concordo. na hora que eu arbitrava, eu não dava. Ah, mas é beleza. Tá, mas bota de costas. Aquela, está melhor. Tá, se tiver com flacidez, com pele sobrando, tá. Mas tem atletas que entram gritando. Quando vira, você vê, faz o caminhada ao fundo. Não anda. Parece que é uma maçã, um palitinho, e o negócio só vai ser um Playmobil, entendeu? Então, Sim. essas coisas que eu hoje e sempre critiquei, não aceito. Eu acho que tem Sim. que ser a beleza natural. Porque tem Exatamente. como? Tem drenagem, tem recurso, vai fazer massagem, alimentação, faz agachamento, faz o de acha 4. Desculpa o termo, mas para que esse recurso, entendeu? Porque já não é natural. Você está passando na frente de quem não tem condição. Então, tem uma questão dessa. E, eu sou atleta. Não, desculpa, mas eu não vou considerar como atleta. Ao meu ver... Eu vou na sua linha, Cláudia. Na minha opinião também, eu sei que tem muita gente que não vai concordar com isso, mas a partir do momento que você vem para um esporte, você não pode ter alguma coisa que, né, não faz parte do esporte, porque você tem que estar natural. A sua realidade. É uma coisa que Aí vão perguntar assim, mas e a prótese de silicone no peito, por exemplo? Mas já é diferente, porque você põe como uma estética, mas você não tira a estética do corpo, você não muda. Isso quando eu coloquei. Por que eu coloquei? Porque eu olhava, é aquilo que eu falei, eu tenho que olhar e eu tenho que me sentir bem. A gente sabe que com a continuidade de treino, alimentação, as dietas, a gordura a nível peitoral some. Fica a glândula mamária. E o que acontece? Ela não sustenta. Ela é pequena ou grande um pouquinho, mas você fica igual uma tábua. Sim. Aí você vem, eu usei muito tempo o recurso de botar bojo no biquíni, trabalhava a parte superior peitoral, trabalhava peitoral para ficar desenhado, né? E vinha com recurso de bojo. Porque aí eu olhava as fotos, assim, gente, não é que fica mais apresentável, mas volto a falar, isso não conta ponto. Já o glúteo, na categoria, conta ponto. Para a bodybuilder, se tiver fibrado, ganha. Para as outras categorias, firmeza, desenho. Então, se você entra com alguma coisa que vai mudar essa sua silhueta, que isso é contado de contagem de ponto, já não agrada, já não é certo. Como os homens também. A gente sabe, infelizmente, em todas as categorias, eu tenho visto, a maioria das categorias estão usando subterfúgios para acertar, para modelar. Quando consegue fazer uma coisa mais profissional, aí foge dos nossos olhos. Porque não é só aqui, a nível nosso país, é lá fora também. Mas quando a gente vê que está mal feito, aí... Só que isso está se tornando normalidade. Se não me falha a memória da palavra correta. Está se tornando uma coisa aceitável, está se tornando cotidiano, né? E aí tira um pouco da graça, né? Mas fazer o quê, né? Eu já falo de modo, para mim é trapaça literalmente, é trapaça. Eu já não seguro a boca, trapaceando no campeonato. Literalmente é isso. Mas, Renato, infelizmente, o que acontece? Na minha visão, começou e não houve, no início, ocorriam algumas punições. Como? Não diretas. Porque a gente também, para fazer isso, você tem que ter um laudo, né? Tem que ter alguém que, na hora, possa dar um laudo e assinar embaixo. Quando você vê que alguma coisa está discrepante, a única forma que a gente tem, na dúvida, né? Vamos colocar essa palavra, é o atleta saber que ele pode ser colocado em segundo, porque está gritante. É o atleta saber que ele pode ser colocado em terceiro.
né? Porque na avaliação, mas eu estava melhor. Sim, mas aí não está centrando. Analisa bem a sua realidade e vê, porque alguma coisa não está. Porque quem vai fazer uma arbitragem tem que ter uma noção de anatomia, né? Tem que saber que você consegue ver deltoide, que você vai ver as fibras, que você vê um vasto lateral, que você vê um quadríceps, você vê, né? Todos os feixes, que você vê um trabalho da tua panturrilha, que tem todos os feixes quando está seca, você vê todas as inserções, você vê as fibras. Se você não vê a fibra muscular, será por quê? Se você não vê uma divisão muscular, um corte profundo, será por quê? Você vê uma coisa mais abaloada, será por quê? Ou não, né? Uma coisa mal feita. Então, a gente não é médico para chegar aí, mas você, olha, anatomicamente, aquilo ali não está legal. Então, não vou deixar para trás. Outra coisa, né, Cláudia? Não aparece, como você mesmo disse, não aparece as fibras. Não. Fica uma coisa só. Entendeu? Você está analisando tudo, você tem que chegar perto de um mapa de anatomia. O que tem dentro da anatomia? Músculos, fibras. Se não tem, alguma coisa está errada. Então, não se conta ponto, se perde ponto. É simples. Só que é aquela coisa, as pessoas ainda continuam, não veem essa parte. E como você disse também, eu acho que hoje está muito aceitável. Não tem punição, assim, não digo punição, essa atitude de, não, já fiquei para trás, poxa, vou segurar minha onda, porque a gente tem salvação ainda, né? Aumenta a categoria, vai para uma categoria maior, porque aí você tem que aumentar a tua massa, aquilo ali pode ser que seja suma, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas tem pessoas que não, então, infelizmente, eu acho que a culpa, de certa forma, não é dos atletas, não vou nem colocar aqui o treinador, assim, vou dizer que das federações. Sim. Se criassem uma certa limitação, começassem a funilar, a marcar reuniões com os atletas. Olha só, gente, a realidade está acontecendo isso. Nós vamos estar muito gritante as coisas que estão acontecendo, então vamos fazer por aqui, vamos mudar isso. Por quê? Mas isso desde que o mundo é mundo existia, mas se existia, não era tão visto, não era tão gritante, entende? Eu não sou sendo hipócrita, mas vamos fazer as coisas direito, então. Porque do jeito que está... É um negócio para que não fique muito aparente porque também, né? Eu acho que está começando a pender, né, para o lado da injustiça. Porque a gente vê, não estou dizendo só aqui dentro, lá fora também, que nós assistimos campeonatos internacionais aqui, que a gente bota para ver, e a gente fica, eu e Marcelo, a gente fica comentando, assim, poxa, o cara está bem melhor, mas aí está volumoso, tem uma coisa estranha. Aí quando a gente vai ver a premiação, quem não tinha, porque merecia ficar em segundo pela anatomia que não está condizente, levou. Então aí a gente fica desacreditando, entendeu? Sim. Eu acho que tira um pouco da essência. É o que a gente pensa, né? Vem a injustiça, porque vamos pegar nós lá atrás, né, Cláudia? Na nossa época, quem tivesse, né, essa deformidade, vamos colocar assim, entendeu? Não ganhava, entendeu? Podia estar perfeito, mas não ganhava. Eu acho que devia se voltar a isso, né? O atleta treinar de verdade, né? Porque fica muito fácil. Eu não estou conseguindo, vamos dar um exemplo assim, eu não estou conseguindo desenvolver deltoide. Minha deficiência, porque isso tem, né? A gente tem aquele atleta que, por exemplo, eu tenho muita facilidade, não posso nem dizer onde eu tenho dificuldade, porque como eu sou baixa, e por genética, eu tenho facilidade de desenvolver tronco, tá aí, tem minhas fotos, que eu fiz um dorsal
desenho, a gente chama de cavucado, né? Todo trabalhado, a Panaí fez um trabalho muito bom comigo, deu TOD, tá tudo bem. Mas quem não tem, ah, não, poxa, tô morrendo aqui, tô trabalhando e não consigo, aí vou ali, vou arranjar um jeitinho, vou botar uma ombreira, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu acho que aí o atleta se desestimula em trabalhar. Não, vou levar mais uns 6 meses, eu vou conseguir. Vou focar, vou começar, como a gente sabe, pego a minha parte que tem uma certa deficiência e vou priorizar aquela minha deficiência, porque vai sair. Gente, mulher não tem dorsal, se não for nadadora, né? Vamos ressaltar aqui, se não for um atleta de natação, mulher não tem dorsal. E eu consegui botar um dorsal que eu nem mesmo sabia. A Larissa com dorsal. Por quê? Eu levei uns 3 anos ali. Não foi de uma hora para outra. Eu fui construção, daqui, um gominho daqui, um gominho dali. Aí veio, o 2006 juntou o meu conhecimento com o meu corpo. E aí tem isso também, o diálogo do atleta com o treinador. Olha, eu sinto mais esse treinamento aqui, eu sinto mais. Vamos focar aqui, que assim eu respondo melhor. Ele, não, Cláudia, aqui você está saindo melhor, aqui está dando um resultado maior. Então, esse entendimento, esse casamento de conhecimento é que leva você a algum lugar. E o atleta e o treinador tem que ter isso, entendeu? E a gente vai trabalhando, mas eu sempre aprendi isso, sempre ouvi isso do Panaim. Vamos priorizar, não só para mim, como para os outros atletas dele, aquilo que não está dentro do padrão que está faltando para você. E o resto a gente vai mantendo para igualar. E isso eu, graças a Deus, peguei muito bem e consegui colocar outros atletas em brasileiro, ganhando, voltando, e a responsabilidade é maior, me senti super honrado, 2 atletas que a gente conhece, de Minas até, me procurando, já eram campeões e tudo. Pô, Claudinha, precisando da tua ajuda, papapá. Vamos embora. E eles voltaram e ganharam. Ganharam o brasileiro na Bahia, o outro voltou aqui no Rio ganhando, o Thiago. Então, para mim, isso, meu Deus do céu, atletas já de certo conceito, me procurando e eu conseguindo atendê-los, né? Porque tem isso também, você às vezes tenta, mas você falha, mas como qualquer ser humano. E isso aí, ensinamento sempre é bom, e a gente tem que ser humilde para captar esses ensinamentos, entendeu? E dentro do nosso esporte é isso. E eu cheguei a competir, parei 2 anos, voltei, mas já não voltei como eu gostava, treinando já sozinho e tudo. Depois parei em 2013. E mais, como eu falei para você, agora eu quero, já que está no isenta, entrar com shape pelo menos bem. Não entrar, gente, não entrar em competição, pelo amor de Deus, não me pergunte isso. Né? Mas, quem sabe fazer, de repente, uma apresentação, mas daqui a uns 2 anos, quem sabe? Ô, Cláudia, você parou em 2013? Foi 2013. Foi. Eu parei em 2012. Aí, depois vim com a presidência, né? Aí eu falei, não quero mais campeonato por enquanto. Eu tô na mesma vibe que você. Quero botar um shape legal, mas para fazer foto, fazer uma apresentação, voltar. Quem sabe Claudiana não volta junto? Bora fazer. Mas é porque o que acontece? Em 2012, 2013, mas quando eu estava com NABA, fundando, e eu tinha academia na época, né? Eu tive academia durante 18 anos, de ferro mesmo, né? Como a sua também, e ali dentro tive o prazer de fazer 9 anos seguidos de competições, cheguei até a fazer aqui no Tijuca, mas competição a nível de ter todos, o meu sempre era antes do Mister Santos, que é um evento tradicionalíssimo. Então, eu fazia, estrategicamente, que a gente tem a cabeça boa quando está, né, empreendendo, eu falei, vou fazer meus eventos antes do Mister Santos, porque a gente sabe, para quem não sabe, né, o nosso esporte é vitrine. Então, toda vez que tinha uma competição antes do Mister Santos, que era uma competição tradicional até hoje, o meu servia de vitrine. Eles viam, participavam, para ver como é que estava o seu padrão e
talhar, modelar, fazer os pequenos aperfeiçoamentos para o Mister Santos. E então a gente recebia aqui, poxa, eu ficava maravilhado. Caverna, Popó, de fora, né? Kleber, nossa senhora, muita gente, muita gente. Sim. E Maisena, que ainda continua grandão, vinham competir, traziam atletas e enchiam. O último que eu fiz foi no Tijuca Tênis Clube, aqui na Tijuca. Encheu, deu televisão e tudo. Foi uma coisa assim que me surpreendeu. Muito atleta, muito atleta. E hoje, até hoje, o Popó fala nisso. E nesse inteirinho, para vocês, por isso que eu falo para vocês, nós não somos só atletas, tem aquele que vive para isso. Ah, mas esse cara aí só treina essa atleta aí. Mas elas hoje vivem para isso, só disso. E existe o patrocínio que dá uma bolsa para você só se empenhar naquilo, fazer garota propaganda ou garoto propaganda. Na nossa época, a gente, tá aí a Giane, é dona de academia, ou trabalhando em algum lugar, tendo outra profissão, sendo dona de casa, sendo mãe, esposa, ou quando o atleta sendo pai, tendo que trabalhar, dando aula. Imagina dar aula. Eu conseguia. Marcelo, o protocolo dele, ele não consegue, ele tem o protocolo dele. Entendeu? Por quê? Porque cada atleta, nosso esporte é individual. Cada atleta tem a sua particularidade. Então, ele tem o protocolo dele. Imagina, cada um, a alimentação pode ser parecida, mas até a quantidade é diferente. Para um atleta masculino, uma atleta feminina, qual a categoria, ainda vem disso, apesar dele ser bodybuilder, mas meu protocolo era parecido. E é diferente. Você tem uma vida atrás. Quando tem filho pequeno, você tem que dar atenção. Ah, ficou doente, sabe? As pessoas têm que saber que nós somos pessoas normais e normais, fora de ser atleta, né? A gente tem um padrão para levar e tem responsabilidades também. Viu? Sim. E Cláudio, me fala uma coisa. Quando você ficava na dieta, porque eu não era muito de ficar exaltada, mas a maioria fica. Como que você era? Tranquila também ou não? Não, uma coisa que Marcelo fala, como eu falei agora, ele tem que se afastar. Isso é uma coisa que ele veio, a gente está há uns 3 anos juntos, então a gente conversa muito sobre isso. Ele falou assim, eu tinha que me afastar. Então, ele deixava de dar aula em salão, personal, tipo, naquela semana, porque ele tem que ficar parado. Ele não tem essa articulação, ele não é dele. Então, a gente tem que respeitar, é um padrão dele. O pessoal fala assim, você está de dieta, Cláudia? Tem certeza que você vai competir? Eu estava conversando isso essa semana com ele. O Panaim fala assim, tu não está furando dieta, não? Eu falei, de maneira alguma. O sufoco que eu passo, não furava, gente. Nunca furei uma dieta. Pela minha saúde, eu nunca furei uma dieta. Porque eu botava na minha cabeça, eu não optei por isso? Isso para mim. Esse é o meu discurso, é esse, porque é para mim. Eu não escolhi aquilo, eu não quero esse caminho, então eu não vou furar. É um trabalho, quem vai passar vergonha no palco, vamos dizer assim, quem vai ser analisado e não vai ter uma boa análise, sou eu. Então, eu estou tendo esse sacrifício todo de acordar às 4, 5 horas da manhã, treinar, vai para Copacabana na época, treinar, voltar, ainda dar aula. Para quê? Para nada? Então, eu não furava dieta. E eu dava aula normalmente. A única coisa que realmente eu fazia, que na semana, eu sempre dei aula coletiva. Então, dou aula de step, alongamento, colocal. Então, essas aulas coletivas, que exigiam, porque eu não sei dar aula, eu sou ainda da época antiga, não sei dar aula falando e apontando, tem que ir para o chão para mostrar, fazer, eu já não fazia. Eu botava a minha estagiária ou chamava alguém para dar no meu lugar, só. Personal, como eu dava pouco na época também, mas eu dava mais aulas de manhã,
personal à noite quase já não pegava mais por causa disso mesmo, porque eu treinava para tarde e para noite, então eu deixava esse espaço para mim. Eu conseguia administrar. Dentro da academia, eu só entrava, oi, tudo bem? Não ficava quase no salão também, mas sabia administrar, né? Porque eu botava na minha cabeça. Ninguém tem nada a ver com isso, então eu vou tentar manter a maior sociabilização possível, mas em casa às vezes tinha faísca, mas tudo bem. Mas eu era mais calma, eu era bem mais calma, mas era assim, eu ficava quieta, eu não conversava, porque eu sou de falar, né? Fala. Sou pelos cotovelos também. Aí eu chegava, todo mundo já falava, você tá de dieta, né? Porque já sabia que eu estava mais quieta. Mas, assim, não alterava. E quando eu estava naquela fase final, que você já está mais... que você fica mais debilitada, né? Isso é todo mundo, né? Então, eu já falava, pessoal, gente, se eu, às vezes, ficar um pouquinho áspera, porque estou na dieta. Era muito raro, mas acontecia. Porque a gente não é de ferro também. Se aparecesse alguém assim, muito assim, cri-cri, mas nunca me lembro, não me lembro de ter também, assim, coisas assim graves, não. Era muito... eu também, só uma vez, que, assim, a pessoa foi, assim, foi tirando do sério mesmo, né? A pessoa não teve... E eu falando para a pessoa, olha, não estou em dieta, não estou legal. Aí eu me alterei um pouco, aí depois pedi desculpa, expliquei, né? Aí a pessoa entendeu, mas acho que foi só essa vez também. É muito raro ficava assim, nervosa, muito. Agora eu tinha um amigo, rapaz, o homem ficava bravo, hein? Misericórdia. Eu conheço alguns que nossa senhora, ficavam um poço. Sim. Ele falava assim, Gia, eu vou pegar um pro pescoço. Falava para ele, senta, acalma e fica quieto. Eu escutava muito isso assim. Caramba, parece que a pessoa está descobrindo que eu estou de dieta, mas tudo acontece, tudo fala. Todo mundo era de um... Caramba, na semana que eu estava me preparando, Claudinha, nossa, o pessoal parece que já vem direto. Não, eu vou lá falar isso com ele, porque ele está de dieta, ou ela está de dieta. Tem que vir hoje, exatamente hoje aqui, e dia de pesagem. Nossa Senhora. Nossa. Estava rezando para chegar a pesagem, para poder comer. Vocês faziam aí um dia antes também? Por exemplo, na sexta, para competir sábado, quando tem 2 dias? Dependendo do organizador, né? Por exemplo, o NABA às vezes tinha isso, lembra? Que a pesagem era de manhã e a competição era logo em seguida. A NABA às vezes fazia isso. Agora, a outra federação, a FBB, era tipo pesagem um dia antes, era sexta-feira e o evento no sábado. Aí você já carbava, né? Nossa, era tão gostoso. Não, mas já aconteceu, não sei se já aconteceu com você, do meu peso baixar muito rápido, eu senti assim, ó, estou depletando muito. Aí ele começar a carbar antes da pesagem. Sim. Menos, mas antes da pesagem. Um dia antes da pesagem. Eu chegar, conseguir, porque quem não sabe, você e Renato sabem, que a gente, quando existe uma linha tênue também na hora do carboidrato. Porque quando a gente começa a ingerir carboidrato, o nosso organismo começa a responder, a trabalhar, a voltar, a dizer, opa, vamos falar aqui bem vulgarmente, para quem não está acostumado, estão jogando alimento aqui para dentro. Vamos começar a consumir. Só que nesse consumo, você começa o metabolismo a acelerar. E existem casos, como já aconteceu comigo, de não manter o peso, do peso começar a descer mais. E aí, exatamente, despencar. E falar assim, opa, não é isso que eu quero, eu tenho que manter esse peso. Aí você tem que começar a trabalhar, e entra o treinador, e entra teu conhecimento do teu corpo, e fala assim, olha, não está dando, vou ter que aumentar. Se é 50, vou ter que estar jogando 80. Aí na terceira, porque é muito assim, você sabe disso, já dá um efeito. Como a gente está muito zerada, é rápida a absorção. Então, na terceira refeição, assim, olha, deu um pouquinho de resultado, tem que aumentar um pouquinho mais. Ó, acertei. Então, vão todas as refeições assim. Porque existem esses casos.
de você começar a carbar e o peso começar a despencar. E você fica dizendo, o atleta que não está acostumado, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí começa a comer um monte de besteira. Não, tem que comer, e não é o caso. Aí começa a comer, já vi gente comer do meu lado, pão, não sei o que, aí quando vai subir, estufou. Já vi gente, não, é muita água. Só que hoje até me assusta, a gente fica meio assim. Existem protocolos que o atleta começa a hidratar antes e consegue subir seco, mas aí tem alguns detalhes que a gente tem que estudar, cada caso é um caso, que entra com sódio antes, e a gente antigamente zerava sódio totalmente, né? Não entrava com sódio, tirava o sódio, mas ficava água. Quando voltava com sódio, tirava água. Hoje já tem outra concepção, já tem outro protocolo que a gente vê de manter o sal numa linha tênuezinha e ingestão de água, mas de forma... Aí já não carba, segura o carboidrato até um certo horário, porque quando começa a carbar, aí tira tudo. Bom, cada caso é um caso, né? Não é receita de bolo. Sim. E cada organismo também vai responder de um jeito, né, Cláudio? Porque nem às vezes eu cheguei a fazer alguns protocolos que para mim não serviu. Entendeu? Pelo contrário, não me ajudou. Aí aquele que eu acertava, eu mantive e foi o que segurou para mim. No último mesmo que eu competi, que eu ganhei o brasileiro, eu já estava, tinha ido para o Arnold, tinha ficado em terceiro, em Ohio e tal. Foi o melhor protocolo que eu fiz. E eu vou falar para você, foi o que eu menos passei fome. Eu, quando comecei com o Panaim, eu tinha uma atleta que estava carbando do meu lado, dele, com pizza. E eu aqui toda contente, falei, vou entrar na pizza. Ele olhou para mim e falou assim, pode sacar suas batatinhas aí. Pizza só depois. Eu falei, mas por quê? Depois eu te explico. Ele falou assim, Cláudia, você é o primeiro protocolo oficial, vamos dizer assim, que veio para o brasileiro, que a gente está fazendo e você já mudou teu shape, a gente está mudando teu físico. Eu não sei como você pode responder. Você pode embaçar, você, né? Pode misturar. Vamos testar. Acabou a competição, você entra com a pizza. E vamos olhar no dia seguinte. E aí ele viu que deu uma boa resposta. Aí sim, eu comecei a fazer cardápio com pizza. E teve um ano que o Pagnani, que Deus o tenha, né? Eu estava com 800 gramas acima do peso. Porque a gente viajou estressado, o ônibus parou no meio do caminho, chegou atrasado, e você sabe que a gente estresse, cortisol, né? Mata a gente. Eu, geralmente, quando na viagem perdi aquele finalzinho, já sabia, não perdi. Cheguei lá, eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? 800 gramas. Aí eu pesei, eu falei, Panaim falou assim, vamos para a academia do hotel, que era em São Paulo. Aí eu botei calça, casaco do Panaim, prendi o cabelo, botei um negócio lá na cabeça, meu cabelo, prende o cabelo aí, esteira. Ele abriu as portas da academia, abriu a porta da sauna. Tem gente, até hoje, Diana, lembra de Diana Monteiro? Ela estava lá, viu isso. Falou, é esse. Não, peraí. Abriu a sauna, ligou, eu ali na esteira, com aquele vapor entrando. Eu juro por Deus, foi a primeira vez que eu chorei, foi a primeira e última. Eu chorei na esteira, eu falei, eu não quero mais, eu quero parar. E ele nem... Aí tinha uma menina do lado, ele pegou um aminoácido líquido, botou assim, aí deu para ela, ela começou a passar aqui, para me molhar o lábio, que estava ressecado. Aí deu meia hora, ele falou assim, agora desce, joga uma água e pesa aqui de biquíni. Estava abaixo. Tinha conseguido. Assim, agora você bota a camisão e vai lá pesar. Eu pesei quase 5 minutos antes de fechar a pesagem, 9 horas. Que era dentro do hotel mesmo. Cheguei lá, Venilson que estava pesando até. Nosso Venilson. Sim. Aí ele pesa aí. Aí eu pesei de olho fechado. Ele cravou. Aí o Panaim do meu lado falou assim, agora pode ir. Eu não tinha perna. Estava dando cãibra até no fio do cabelo. Aí eu deitei assim, eu falei, não vou comer essas batatas, não. Eu falei, Panaim, eu liguei para ele assim, pode comer a pizza, mas come metade da metade. Sim. Para poder entrar a proteína, que era da mussarela,
o carboidrato, que é da massa, a gordura boa, que é do azeite, e o sal. Então, vai degustando. Eu com as pernas para cima, cãibra em tudo quanto é a parte do corpo. Bom, foi 2008. Tem foto até no meu Instagram. Você estava lá, 2008, que foi no Ibirapuera. Sim. Ganhei indiscutivelmente, porque eu nunca tinha me visto daquele jeito. Sartório pulando aqui, tudo, sem fazer força. Eu estava seco, bom, sei lá o quê, a pele colada. Ganhei na categoria e ganhei na Master. Eu falei, e foi aí que ele me convocou, quando eu desci do palco, ele me convocou para o Sul-Americano. Ó, você segura a tua dieta que você está convocada para o Sul-Americano. Valeu a pena o esforço, mas só Deus sabe a dor que eu senti. Porque quase morre também. Nossa Senhora. Eu queria dormir, não tinha lugar que eu ficasse. Não tinha lugar que eu ficasse. Nossa. Quem tem história para contar é Marcelo. Marcelo sabe, mas ele tá descansando ali, disse que não vai levantar. É. Ele tem história de Ohio. Marcelo tem... depois nós vamos trazer ele também. Eu vou ver pertinho para trazer ele, para ele fazer uma live com a gente também. Porque, cara, ele tem muitos atletas para contar. Hoje ele está tem muitos atletas, gente. E olha, a gente tem história, cara. Tem história. Claudinha, muito obrigada. Eu que agradeço. Cara, que história. Se deixar, nós vamos ficar a noite inteira, né? Porque tem coisa aí. Eu tô vendo gente entrar aqui, poxa, da antiga, gente nova também. A única coisa que eu tenho a falar para todos vocês, atletas e não atletas, independente de fisiculturismo ou não, atividade física sempre, alimentação boa, não é igual a nossa, né? Porque nós somos extremos. Nós temos como estilo de vida, mas uma boa alimentação adequada, procurar um bom profissional para você ser direcionado na academia, para você ser direcionado na tua vida dia a dia, na sua alimentação. Tem dúvida, não vai por achômetro, não procura qualquer profissional, entendeu? Hoje, como eu falei para vocês, nós tivemos um evento na qual eu já citei o nome da academia, da Energize. É uma academia que eu posso falar que N tipos de profissionais. Eu posso falar que eu estou há 2 anos lá e todos eles trabalham com afinco, sabe? Eu acho gostoso ver isso. Nos setores deles, eles estimulam os alunos a fazerem, a procurarem, eles abraçam. Dentro da academia tem todo um aparato de nutrição que o aluno pode procurar, ou o profissional mesmo pode ir lá. Tudo que você possa imaginar que eles possam trazer para você, eles elucidam para você. Então, eu estou me sentindo super bem lá e passo isso para todo mundo que está aqui. Procura um bom profissional, procura fazer uma atividade física, seja ela qual for. Mas eu não gosto de musculação. Vai fazer um match pilates, vai fazer um alongamento, vai fazer uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, um spinning. O que não falta é atividade hoje, gente. Mas não fica no achômetro. Ou então fala assim, eu vou levantar daqui e vou procurar fazer alguma coisa. Faz alguma coisa. Está comprovado que a atividade física é o melhor remédio para ansiedade, para mal do coração, para tudo, entendeu? Para momentos dolorosos, faltas que você tem. Então, abraça a atividade física. Se for procurar o bodybuilding, o esporte, fisiculturismo, né? Tem várias categorias, tem body shape, body muscular. Procura ver nos sites das federações, não indico nenhuma, procure uma que te agrade dentro do teu estado, aquela que te abraça, que você se sinta melhor. E vai com cabeça, não escuta ninguém não, porque você se torna um anormal, né? Quando você se torna um atleta de qualquer esporte. Crossfit, porque o crossfit é quadrado, mas a pessoa se sente bem naquilo. Eu, particularmente, não faria para me tornar uma atleta de crossfit, porque eu já não tenho o joelho direito, né, para fazer isso, não tenho mais a idade para isso, mas dá para fazer uma atividade, eu gosto. Mas então é isso, amo o que eu faço,
não seria a Cláudia Peçanha se não tivesse abraçado o esporte, onde eu me descobri como empresária, depois como profissional mesmo. Tudo meu gira em torno disso. E desejo a todos uma boa noite e que tenha agradado, pelo menos, né? Que tenha servido de Você tem história pra caramba. Que tenham gostado, né? Dessa pequena historiazinha aí que tem. E não, mas tem mais coisa, tem o né? Instagram lá, que queiram entrar em contato, é claudia.peçanha.fênix. E a gente trabalha com consultoria também, deixa eu fazer meu merchandising aqui. Aproveita. Gente, Claudinha, é assim, a gente se conhece há muitos anos e, assim, sempre essa pessoa humilde, tá? A Claudinha sempre foi humilde, a gente sempre se deu muito bem. E, como eu falei, quando eu e o Renato resolvemos fazer a Live 4.5, na verdade a gente queria trazer essas pessoas para vocês conhecerem a história, porque ver a Claudinha na foto, ver a Claudinha como professora, ver a Claudinha como atleta, né? É fácil, você tá lá no Instagram, mas você conhecer a história, como que veio, como começou, para o pessoal entender que todo mundo começou lá atrás, não tinha um corpo formado, que isso foi tempo, foi trabalhado, foi pesquisado, errou, voltou, acertou, e hoje é uma profissional, é uma atleta de ponta, é uma atleta campeã mundial, e tá aí, olha, uma pessoa humilde, assim, que eu tenho o maior respeito, sou fã, e agradeço de coração por você estar com a gente aqui essa noite, tá? E você vê, assim, eu tenho o maior respeito pelo teu trabalho, tá? E eu falo para você, cara, são pessoas como você, como muitas que a gente vê aí, muitos profissionais, né, que fazem o esporte crescer. E aí, como você também, né, que você continua, mesmo com seus percalços aí da vida particular, você, como você mesmo falou para mim, se agarrou, não, peraí, eu tenho uma responsabilidade e vamos em frente. E a gente não deixou o Renato falar nada, né? Renato só está aqui olhando. Ele não fala nas lives, é só nós. Eu só estou ouvindo as histórias, a live é sua. Você que tem que falar mesmo. E olha, é muito gostoso, né, Rê? Quando a gente começou a fazer as lives, que eu comecei a trazer o pessoal das antigas mesmo, e falava assim, cara, eu não acredito. Eu vi em revista, tal, tá aqui falando com a gente, né? É gostoso. Você citou para mim pessoas que eu tive convívio, conheci, poxa, Edson Prado, né? Universo. E eu, quando fundei a NABA aqui, a primeira pessoa que eu pensei foi falar com ele, mas como é que eu vou trazer esse homem, esse atleta, que é Mister Universo, na minha humilde academia, para fazer a primeira apresentação da NABA, aqui no Rio, sem condição. E olha, super bem receptivo, como eu falei para você, nada de estrelismo. Ele veio em um ônibus leito, ele só falou para mim assim, eu ria muito na época, Claudinha, só te peço uma coisa, uma cadeira, 2 poltronas só para mim, porque eu sou muito grande, eu vou ficar apertada. A única coisa, entendeu? E veio 2 vezes. Ele veio aqui. Você precisava ver as pessoas perto dele, porque só viam assim, né? Na revista, em vídeo, alguma coisa, e ter pessoalmente criança tirando foto com ele. Falo com o Charles Mário, como eu falava em São Paulo, hoje a gente curte, ele curte minhas fotos, eu curto as fotos dele, ele está em Portugal. E, poxa, sabe, para mim é muito gratificante, porque a gente não tem noção das pessoas saberem nos conhecerem também, entendeu? Sim. Eu nunca que é assim, legal, você tem os seus seguidores, né? Porque você queira ou não, foi construída uma história. Quantos anos você veio, né? Então, é que nem eu estava falando, muitos conhecem a Cláudia da revista, porque a gente era muito de revista na época. Hoje que veio a internet, né? Então, quando você traz as pessoas daquela época para cá,
né? É que aí o pessoal começa a conhecer quem é a Cláudia, quem é o Edson, quem é o Charles, quem é o Ponchê, e é isso que a live queria trazer. Todo mundo conhecer a história da Claudinha, como que é o dia a dia dela, como que ela começou, todos os perrengues que passou, né? Quantos ônibus, né, você perdeu. Não, e o que você está falando, e a gente tem uma coisa que você falou, em particular, nós somos da era old school. E, gente, tudo isso de mídia, Instagram, Facebook, ficar vivendo nesse dia a dia, posta e faz propaganda e faz live, não é da nossa época. Ela está aí de prova. Não. É relutante, todo mundo é relutante dessa época. Você entra no Instagram, você não vê o Edson Prado postando sempre, você não vê vídeo toda hora, você não vê selfie. Atualmente eu posto um pouco mais, porque minhas alunas dizem, você tem que postar as suas aulas, até para divulgar a academia, meu trabalho, mas as minhas aulas locais. Não fico eu fazendo um vídeo, selfie, hoje tô aqui, hoje eu estou comendo. Às vezes posto fotos de alimentação, mas não eu toda hora eu, entendeu? Então, o pessoal da antiga é um pouco relutante por isso. Você, tem que fazer. Mas tem que, infelizmente, é isso. Hoje é mídia que vale. Se você não aparece, você não é vendável. Sim. E é como eu falei, né, Cláudia? Então é um modo de trazer também o pessoal. Porque, por exemplo, quantos estão te assistindo hoje e está ouvindo a sua história e não sabia? Sim. Entendeu? Eu estou vendo aqui então, alunas minhas que estão sabendo mais detalhes agora. Já falei um ano passando para elas já algumas vezes. Muitos falam assim, nossa, você tem Instagram? Tem. Quando olha a minha foto, hoje mesmo na corrida, olha, minha mãe falou que você era fisiculturista, não acreditei. Fui ver suas fotos. Nossa, eu estou diante de uma atleta de fisiculturismo, não sabia como é que pode. Eu falei, mas está escondido, que isso aqui não é mais não, está pequenininho. Mas ela, não, mas eu vejo as suas fotos. Eu falei, existiu uma história, né? É trabalho, e eles, sabe, respeitam. A aceitação hoje é bem melhor que antigamente. E por isso que hoje a gente tem que estar na mídia, porque você queira ou não, o que está aí veio através de nós. Sim. Principalmente de vocês que são mais velhos. Não que eu vim na mesma época que você, mas tem gente lá atrás, a Laís Savadego, né? A Danusa, que começou com 17 anos, né? Então, quantas pessoas não fizeram? Hoje o esporte está aí, cresceu, tá? Mas quem que trouxe tudo isso daí fomos nós lá atrás. Quantos perrengues, quantos ônibus não perdemos, quantas noites sem dormir. Os campeonatos, a gente saía do campeonato, só tirava a tinta, lembra? Tirava a pasta, jogava, às vezes nem jogava água no corpo, só trocava de roupa e ia correndo para a rodoviária para pegar ônibus para chegar aqui no dia seguinte. E quando não tinha mais nada para comer, você lembra? Misericórdia. Acabou ali, a gente trouxe as marmitas, ainda tem isso, hein, gente? A gente levava as marmitas para não gastar dinheiro. Gente, era muito bem. Levava as marmitas para não gastar dinheiro, o mínimo possível, porque não tinha muita grana para ficar gastando. E às vezes acabava de um atleta, a gente acabava cedendo, ou então pegava. Era muito bom. Era um perrengue, mas era gostoso. Valeu. Faria tudo de novo. Cada viagem. Faria tudo de novo. Perder ônibus de cada viagem. Valeu. É. Valeu. Eu daria muito para isso competir lá fora de novo, daria. Com certeza, cara, muito bom. Claudinha, obrigada mais uma vez. Foi um prazer em ter você aqui com a gente, tá? O pessoal que está aqui também na live, muito, muito obrigada, tá? E eu quero que você deixe mais uma mensagem aí para a galera, para a gente se despedir. Acreditem sempre no seu sonho. Você é capaz a partir do momento que você determina que você quer. Então, não escute ninguém, sabe? Eu acho que você tem que acreditar em você, seja qual for a sua escolha, né? Seja para ser
na sua profissão, seja no seu esporte. Acredite em você e vá sempre em frente. Entendeu? Sim. Isso aí. Obrigada, Claudinha, mais uma vez. Eu que agradeço a você. Valeu de coração. Sei que o Rei só ficou aqui olhando. Continua a história. Mas obrigada a vocês pela lembrança, tá? Porque é muito gostoso saber que a gente tem, ainda está na mente das pessoas, que no nosso esporte ainda é lembrado, e que as pessoas que assistiram essa live tenham conseguido captar alguma coisa do que você se dedicar, do que é você gostar, do que você faz realmente, fazer com carinho, entendeu? Essa atitude que a Giane e o Rê estão fazendo é muito engrandecedora, porque merece nosso respeito, porque são pessoas também que são pessoas que estão no meio, gente, que estão ali também no dia a dia, e ainda tiram um tempinho, que hoje é um domingo, à noite, 1h30 aqui, e passou que eu nem senti, se deixasse até mais tarde, tirando do descanso deles para nos dar essa oportunidade. Então, eu agradeço de coração e podemos fazer outras. Eu estou aqui para fazer outras. Gostei. Não, mas vou te chamar mais. Aguenta aí que nós vamos te chamar. É que, assim, vai aparecendo o pessoal... Eu conversei com a Larissa, né? E eu falei com a Larissa, falei lá, final de semana que vem a gente não vai ter, porque eu também trabalho com eventos. Então, eu vou trabalhar sexta, sábado e domingo. Então, não consigo. Mas para o próximo a gente já vem. Tem Larissa, tem Roberta Totti, tem... Eu falei, meu Deus. E organizar a agenda tá difícil. E o nosso Marcelo Salles aí, que ele tem história. Sim, Marcelo, então. Renato, vai anotando aí, porque senão nós vai ficar perdidão depois. Hein? E ainda tem o Bruno de novo, né? Bruno também. Sim. Gente, obrigada mais uma vez. Claudinha, mais uma vez, querida, ó. Obrigada de coração, sabe que eu te amo. Você é minha parceirona aqui. E precisar, sabe, pode chamar. Renatão, parceiraço, obrigada mais uma vez para você também. E a todos que estiveram na live. Valeu. É o Renato, né? Valeu, Claudinha. E a todos que estiveram na live, muito obrigada, gente. Valeu de coração. Clau, Rê, fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. Obrigada a todos que vieram aqui na live, aos que eu conheço, aos que eu não conheço, que vou conhecer. Entendeu? Muito obrigada mesmo pelo carinho, por tirar esse tempinho de vocês para ouvir a gente aqui. Tá bom? Valeu, gente. Ó, gente, a live vai estar lá no YouTube, tá? Está como canal Live 4.5. Para quem não conseguiu ver a live inteira, pode entrar lá, segue a gente, curte, por favor, manda pro povo. É isso aí. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Bom descanso a todos. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau.